Bom, enquanto hoje pela manhã eu estava meditando na palavra do Senhor, Ele me deu essa palavra. E quando o pastor Tiago falou que me daria uma oportunidade, o Espírito bradou em meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor falou para mim, eu acredito que Ele fala para nós também. E eu gostaria que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem não achou nenhum dos versículos que eu falei, que está em Filipenses 3,17, diz o seguinte, eu vou ler a tradução da Bíblia King James e depois a de João Ferreira de Almeida atualizada. Caros irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Em João Ferreira de Almeida atualizada diz o seguinte, irmãos, sede meus imitadores e atentai para aquele que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Quem pegou Filipenses, ou 1 Coríntios 4,6, quem foi? Lê aí para mim. 4,6, 16. 1 Coríntios 4,16. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 4,16. Fale alto. Admoesto-vos, portanto, a que se jamais meus imitadores, por esta causa vos mantei Timóteo, que meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. É só até o 16, só o 16, 4,16. Só. A minha tradução tem aqui dizendo, sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Quem pegou 1 Coríntios 11, 1? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Alguém pegou 1 Tessalonicenses 1,6? Foi você, Ângela? Ou foi 2,10? Lê aí. E vós fostes feitos nossos imitadores no Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e dor do Espírito Santo. É isso mesmo. E 1 Tessalonicenses 2,10, alguém pegou? Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes. E aí tem mais o restante, só que eu não abri todo, mas eu vou tentar ler até o 16, se for rápido aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele fala, vou voltar aqui, perdão. E o primeiro tópico que eu falei com vocês, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu amo quando eu faço essas coisas, mas amém. Então, igreja, quando o Senhor fala, louvado seja o nome do Senhor, através da boca de Paulo, a gente conhece a história de Paulo, quando Paulo era perseguidor da igreja. E muitas das vezes, quando a gente lê essa parte que Paulo ele vai falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como ele fala no 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores quando eu sou de Cristo. Muitas das vezes até vem uma dúvida em nós, em nosso coração. Como assim, Paulo, aquele perseguidor, mesmo ele tendo um encontro com Jesus, toda aquela situação, todo aquele pacto de Jesus com ele, hoje ele declara sede imitadores dele. Como seremos imitadores dele? Será que ele não teve nenhum tipo de falha? Será que ele não teve nenhum tipo de deslize, de nenhum percalço toda essa caminhada? Para que hoje ele diga que a gente deve ser imitador dele como ele é de Cristo. Mas, igreja, o que eu amo nas escrituras é isso. É que Paulo está dizendo que sejamos imitadores dele como ele é de Cristo, mas ele não está dizendo que ele é perfeito. Nas escrituras, Paulo próprio vem dizendo que as coisas que ele deveria fazer, ele não faz, mas aquela que ele não deveria, essa sim, ele faz. Então Paulo está dizendo que ele está querendo ser, ele é imitador de Cristo no sentido de ele se esforçar para fazer a vontade do Pai. Porque todos nós aqui, nenhum de nós é perfeito, todos nós temos falhas,
alguns um pouquinho, alguns um pouco mais, alguns têm falha em algumas coisas, outros em outras, mas não deixamos de ter falhas. Não deixamos de ter coisas que às vezes tira a gente da presença de Deus. Mas Paulo está nos exortando nesse sentido. Porque mesmo falho, mesmo Paulo sendo perseguidor, Cristo escolheu ele. Para quê? Para ser boca de Deus no meio dos ímpios. Por isso que o Senhor chama a mim e a você. Vai ter lugar, Ângela, que eu não posso entrar, mas você pode. E você vai ser boca de Deus. Vai ter lugar, Larissa, que eu não posso entrar, mas você pode. E você ser boca de Deus. Então vão ter lugares que vocês vão ter que ser Paulo nessa nação. E é isso que vocês precisam entender. Que não é a eloquência da palavra, é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza e na minha fraqueza. Então a gente tem que entender que não é o momento que vai fazer você bom ou mal, mas é quem você escolhe ser quando Deus precisa. Porque quando Ele precisa de você, você não pode recuar. Você pode estar péssima, como diversas vezes eu estava péssima em pecado. Não agora, mas outrora, afastado da presença de Deus. E Deus me usava. Mas o que é que eu fazia? Eu me arrependia e buscava Ele e dizia: Senhor, eu sou falha, eu sou pecadora, eu não quero mais estar como eu estou. E para a glória dele, Ele me ajudou a me levantar. Mas para eu ser Paulo Rosa, eu preciso dizer, Ele fala: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, no primeiro que eu li: sede meus imitadores, prestai atenção. É isso que a gente tem que ser diferencial. As pessoas vão prestar atenção em nós antes de nos ouvir. As pessoas são muito visuais. Elas vão olhar para você de baixo para cima, de cima a baixo. E muitos não vão dar credibilidade a você. Mas quando você abrir a boca e permitir que Deus te use, elas vão mudar. Mas quando ele fala: prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então, se é um padrão de comportamento, que padrão é esse? Eu já falei, não é as nossas vestes. Não eram as vestes de Paulo. Não era porque Paulo era culto, porque Paulo era culto, era estudado, era eloquente. Ele era um homem que ele era doutor. Ele conhecia muitas coisas. Estou falando doutor de conhecimento, não é doutor de médico não. Porque ele era, como é empresário, né, como todo mundo fala, construtor de tendas, mas tinha conhecimento. Mas quando ele fala o padrão, que padrão é esse, igreja? É o padrão dos que buscam fazer conforme a Bíblia ensina. É o que nós precisamos fazer. Não tem regra, poção mágica, não. É ler a Bíblia e pedir a Deus entendimento. Senhor, me ajude. Não consigo entender. Me ajude a fazer a sua vontade. Me ajude a ser Paulo onde eu estiver. Sabe o que é que Paulo fala em determinada parte da Bíblia? Eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Sabe o que é isso? É direção de Deus, estratégia de Deus. Isso quer dizer que teve momento de Paulo que ele teve que se despir das próprias vestes para aparecer com pessoas que não tem nada a ver com ele, para ganhar aquelas pessoas para Jesus. E teve êxito. E nós precisamos ter essa estratégia do Senhor. Muitos momentos é difícil, louvado seja o nome do Senhor. Fizemos o evangelismo na praça e Breno e eu descemos para evangelizar. E Breno, ele entra em qualquer lugar. Basta ter uma porta aberta, ele entra. E ele entrou no bar de cima, eu entrei no bar de baixo. Se fosse outra pessoa, talvez passasse direto. Mas toda vez que eu tenho oportunidade, eu entro no bar. Porque lá eu tenho mais atenção do que as pessoas que estão passando na rua. E ali eu passei mais ou menos uns 20 a 25 minutos. O que seria um folheto se tornou uma pregação. Mas aquelas pessoas, quando eu saí dali, uns 2 senhores que estavam ali, podemos ter uma conversa. Eu saí, ele fez: oi, eu gostei, viu? Gostei da conversa. Eu disse: a gente está ali na praça, se quiser uma oração, vá. Eu não vou não, que eu estou bebendo. Eu disse: mas pode ir. Pode ir, que a gente não tem preconceito não. Vá para a gente orar por você.
Possa ser que eu não fiz a diferença nenhuma na vida de nenhum deles dois. Mas talvez quem estivesse na casa e viu uma pessoa entrar para evangelizar dentro do bar, talvez tenha sido mais impactada do que eles. Por quê? Porque estou sendo observada. Talvez se eu agisse com preconceito e não entrasse, talvez eu não impactasse a vida daqueles dois homens e da senhora que era a dona do bar. Então, às vezes, quando a gente tem estratégia de Deus, a gente entra em um lugar que é permissão dele a gente entrar. A palavra do Senhor diz que quando a gente entra em um determinado lugar que tem briga, que tem contenda, o Senhor diz: saia daquela cidade e sacuda a sandália dos seus pés. Porque nem um pó daquela cidade o Senhor Jesus quer que a gente leve. Então assim também é nos lugares que a gente vai. Se a gente vê que a gente não é bem recebido naquele lugar, que a gente chega, o próprio Senhor fala: chegue com a paz. Mas se aquele lugar não for lugar de paz, volte com a sua paz para casa. Então a gente tem que saber onde entrar e onde sair. Por quê? Porque a gente tem que ser especial? Não. Porque tem lugares que ao invés de te abençoar, vai te contaminar. Tem lugares que ao invés da gente chegar e a luz iluminar o lugar vai estar tão difícil de você fazer algo que você sai aborrecido e frustrado. Então que a gente seja imitador de Paulo, assim como ele foi de Cristo. Porque ele sim foi um homem falho, ele sim foi um homem que tinha tudo para não seguir a Cristo, porque foi perseguidor dos cristãos. Mas o Senhor teve encontro com ele, assim como teve o encontro conosco. O Senhor escolheu ele em meio a tantos perseguidores, assim como ele escolheu a mim e a você. O mundo pode não dar nada a nós, nada pela aparência, não pode dar nada pela maneira de agir, pela maneira de falar, pela maneira de se vestir, pode não dar nada. Mas aquele que nos chamou, ele tem algo especial dentro de você, dentro de mim, além do Espírito Santo de Deus. Então pega essa palavra no seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, igreja?